Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira completamente insana, 26 de fevereiro. Agora na Espanha, 21 horas e 7 minutos, no Brasil, 17h07 da tarde. Gente, a profecia de Arthur Reus talvez esteja se cumprindo. A BTC, pelo andar da carruagem, vai estressar a MM200 com uma certa facilidade. A MM200 nesse momento está em 81.674. Quando ela se aproxima muito assim da média móvel de 200 períodos é porque a força gravitacional da MM200 vai acabar sugando. Só que logo abaixo da MM200 está a nossa mega resistência, que foi aquela resistência que teve que ser vencida em 73777, logo após a eleição do Donald Trump, ali no dia 7 e 8 de novembro, para poder explodir lá para o patamar entre 92, 93 e 108. Então, eu não vejo problema nenhum no fato da BTC lamber a MM200, dar uma agulhada para 70 mil e alguma coisa, para depois voltar a estressar um patamar dentro dessa congestão aqui. Lembrando que todo suporte perdido vira uma resistência, mas diante dessa bizarrice que está acontecendo com as altcoins, gente, vocês hão de convir que apesar da profecia do Arthur Reis estar se cumprindo, a BTC está com grande chance de visitar algo ali dentro de 70 e poucos mil dólares, pode ficar 77, 78, pode até agulhar para 73,777. Não tem como negar que as altcoins de alta octanagem todas estão subindo mais de 6, 7% contra a BTC. Vejam o Others barra BTC, o que é basicamente a totalidade do market cap do mundo cripto, com exclusão do top 10 cotado em BTC. Tá subindo, chegou a estar subindo 4%, agora está mais 2,29%. Agora algumas altcoins cotadas em BTC, ZEC BTC, Atom BTC, tá tudo subindo mais de 6%, outras estão subindo mais de 5%. Enfim, o que eu quero reportar para os senhores é o seguinte: a dominância também está dando uma cedida. A dominância está caindo. Ontem caiu quase 2%, agora está caindo menos 0,21%. O que eu quero reportar para os senhores é o seguinte: a BTC, no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP anual, está promovendo uma movimentação muito rara. Gente, vocês podem puxar esse indicador o que for para trás, desenhar um corpo real inteiro para baixo da base da banda de VWAP anual, sem encostar nem pavio, nem corpo real, nem nada, sem sequer encostar na base, desenhar um corpo real aqui no diário totalmente fora, para baixo da base da banda, é um movimento muito raro. Por isso eu insisto com os senhoritos. Apesar da gente ainda estar desenhando fundo, porque pelo andar da carruagem, a BTC invariavelmente vai buscar pelo menos o patamar da MM200 em 81.673, até agora a mínima de hoje ficou em 83.418, mas pelo andar da carruagem vai buscar algo até abaixo desse patamar. Ela deve agulhar para 73.777, cumprindo o vaticínio de Arthur Reis. Mas vocês hão de convir que a BTC vai voltar como num efeito elástico para a própria VWAP anual, que está lá em 99 mil e pouco, quase próximo de 100 mil dólares. Agora, vocês precisam fazer uma análise sincera das altcoins, porque 99% das altcoins de altíssima octanagem cotadas contra a BTC, cotadas em BTC, ZEC BTC, Atom BTC, TRX BTC, DOT BTC. A DOT BTC está subindo 7%. Gente, em condições normais de temperatura e pressão, as altcoins estariam basicamente derretendo de valor. E elas estão ganhando uma musculatura completamente inédita e bizarra contra a BTC. Só que eu volto a insistir, esta mesma fenomenologia aconteceu no ciclo de 2017, 2018, aconteceu no ciclo de 2020, 2021. Em algum momento a BTC basicamente desabou sozinha e quando voltou para desenhar um novo all-time high, uma nova máxima histórica de todos os tempos,
levou as altcoins para patamares inimagináveis. Eu vou até agora botar no Total 2 para vocês terem ideia do que eu estou falando. Só quem já vivenciou uma corrida maluca sabe do que eu estou falando. Gente, eu vou começar lá pelo ciclo de 2017, em que o market cap das altcoins estava em ridículos 36 milhões. Que 36 milhões hoje para o mundo cripto não é nada, né? É só o Total 2 hoje vale 1,07 tri, mas a gente saiu de 36 milhões e foi buscar 445 bi. Naquela época, tinha também o pessoal do KKK e do hahaha. Mas olha o que aconteceu. Muitos minerais, basicamente, não entenderam a grandiosidade daquela revolução que foi o lançamento do mainnet da Ethereum, que criou aquele boom de ICOs no primeiro semestre de 2017 e que mostrou ao mundo o poder das finanças descentralizadas, das DeFis e da desintermediação na circulação de dados e riquezas. E o que aconteceu? De 36 milhões com M de Maria, o market cap das altcoins explodiu para 445 bi. Aí veio o inverno cripto subsequente, ali no final de 2019, a gente chegou a lamber na mínima 40 bi. E o que aconteceu? O market cap das altcoins explodiu de 40 bi e foi buscar quase 2 tri. Batemos 1,7 tri. E agora, e aqui também teve o pessoal do KKK, do hahaha, disso e daquilo. E agora a gente vai catapultar do patamar. Vocês vejam que o fundo do inverno cripto, esse fundo desse inverno cripto que a gente desenhou aqui, ali no final de 2022, começo de 2023, basicamente ficou desenhado no topo de 2017 ali, entre 420 e 440 bi. Só que agora a gente vai sair de 420 bi, de 420 bi, e vamos para 8, 9, talvez 10 tri. Eu sei que vai ter o pessoal do hahaha e do kkk, mas eu não ligo. Basicamente, cada pernada dessa de expansão das altcoins, eu basicamente multiplico o meu patrimônio por 20, 30, 40 vezes ou mais. Por isso que eu falo para os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Essa movimentação das altcoins é o prenúncio do que está por vir. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar: AI, Def AI, RWA. Enquanto eu vos falo agora, a BlackRock está transformando todo o mercado obrigacionista norte-americano, Treasuries, Bonds, T-Bills, em tokens ERC20 rodando na rede ETH. Não sejam minerais. Não raciocinem como subprotozoários. Se vocês ficarem de fora dessa mega pernada de prosperidade, não adianta depois vir chorar o leite derramado. Ai, Renato, eu vendi Polkadot a 4 e pouco, a 5, porque eu ouvi um ex-BBB e agora ela tá 20, 30, 40. Aquela janela de oportunidade para multiplicar o próprio patrimônio por 30, 40, 50 vezes, ela não vai mais existir daqui a 2 ou 3 semanas. Pode ser até antes. Porque essa movimentação da BTC levando o preço do Bitcoin de volta para dentro da banda de VWAP anual e para a própria VWAP anual, vai ser uma bizarrice. Eu sei que tem muito ex-BBB, mineral, subprotozoário, suposto influencer cripto, dizendo que é fim de game para as altcoins e blá 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 e mimimi. Mas vocês precisam raciocinar com a própria mente, com a própria cabeça. O mundo está em vias de protagonizar a precificação da força computacional descentralizada pelo mundo TradeFi. O que isso significa? Estudem lei de Moore, a constante de Moore. Para quem não sabe, Gordon Moore foi um dos cofundadores da Intel e ele percebeu
ele descobriu essa constante lá nos idos da década de 1960, no sentido de que a cada 2 anos os transistores, a quantidade de transistores naqueles semicondutores jurássicos da década de 1960, eles dobravam a cada 2 anos. Na época ninguém deu bola para a constatação dele, porque a capacidade de processamento de dados daqueles semicondutores era jurássica, paleozoica, e basicamente era uma capacidade ultra limitada, e dobrar algo que já é limitado não era muito. Mas quem estudou matemática e não fugiu da aula de matemática, principalmente no segundo grau, sabe que algo, mesmo sendo insignificante, se ele se expande de forma exponencial, dobrando a cada 2 anos, algo, mesmo sendo insignificante, acaba virando algo monstruoso. E o que aconteceu? A lei de Moore, a constante de Moore, que preconizava e ainda preconiza, porque está em vigor essa constante, que a cada 2 anos a quantidade de transistores nos semicondutores ofertados pela indústria dobra a cada 2 anos. A gente chegou, ele mesmo, o Moore, ele em 1989, ele chegou à conclusão de que, por conta da constante dele, a humanidade entre 2024 e 2027 teria condições de criar uma capacidade de processamento de dados instalada e redes neurais suficientes para criar a AI, a inteligência artificial. Infelizmente, ele morreu poucos meses antes de presenciar essa bizarrice que é a revolução da AI. E quando surgiu a AI? Com o semicondutor H100 da NVIDIA, que basicamente surgiu ali no final de 2023, ali meados de 2023, indo para 2024. Ele morreu no final de 2022, quase em 2023, ou seja, o Moore, infelizmente, morreu poucos meses antes de presenciar o surgimento da AI, que ele mesmo anteviu. Então, com o H100, as ASICs dedicadas e as GPUs da NVIDIA, basicamente o mundo conheceu a AI. Só que a própria lei de Moore não anteviu, porque a lei de Moore ela se baseia nesse crescimento vertical da capacidade, da quantidade de transistores dentro de semicondutores. Ele não anteviu o uso e a expansão horizontal da capacidade de processamento instalada planetária por conta de grandes virtual machines descentralizadas, como é o caso da Ethereum Virtual Machine, que basicamente pode conectar clouds ou forças computacionais em qualquer ponto do planeta, milhões de pontos ou centenas de milhões de pontos de força computacional espalhadas, criando uma grande virtual machine descentralizada. Basicamente, a lei de Moore agora vai se expandir de forma exponenciada, com mais agressividade, porque ela leva em consideração somente o crescimento vertical na capacidade dos semicondutores e não leva em consideração o crescimento horizontal, aglutinando forças computacionais de forma descentralizada, criando uma máquina virtual, como é o caso da Virtual Solana Machine ou da Ethereum Virtual Machine. Um economista, há uns 6, 7 meses atrás, ele fez um gráfico reportando a simbiose que há entre a expansão da Nasdaq, do market cap da Nasdaq e do S&P 500, com a expansão da capacidade de processamento instalada global por conta da lei de Moore. E basicamente, por que essas big techs agora fazem avançar os seus market caps para a casa dos trilhões? Porque, segundo esse economista, há uma simbiose na curva parabólica de agressão da lei de Moore com a expansão do market cap das big techs, que ostentam uma média ponderada de peso muito grande nos dois índices, S&P 500 e Nasdaq, porque aqueles índices são ponderados pelo market cap e pelo volume das transações. Então, agora, o mundo está em vias de presenciar toda essa expansão exponencial do market cap das big techs agora acontecendo em favor do market cap das altcoins. O que eu quero dizer com isso? Aquele pessoal do kkk e do hahaha que vai dizer que não é factível o market cap das altcoins avançar
para 8, 9 ou 10 trilhões, eles basicamente não entendem ou não conhecem a lei de Moore, não conhecem a simbiose entre a expansão do market cap dos dois maiores índices acionários norte-americanos, Nasdaq e S&P, que acompanham a parabólica curva de agressão da lei de Moore, e basicamente eles não entendem que forças computacionais descentralizadas que basicamente vão surfar aquela expansão parabólica da lei de Moore, basicamente está em vias de acontecer em favor do mundo cripto e os minerais estão desembarcando. É sério que o sujeito vai desembarcar agora que o market cap das altcoins está em vias de explodir para casa de talvez uma dezena de trilhão? Gente, o market cap de todo mundo cripto está em 2,86 tri. E vejam, se a gente somar todas as Big Techs, todas elas, tá? Nvidia, Microsoft, Alphabet, Google, Meta, que só valem o que valem por conta da força computacional instalada de processamento de dados. Gente, a AI, só o advento da AI incrementou o market cap da Nvidia, que valia 300, 400 bi, em 3,5 tri. Só o advento da AI colocou pelo menos mais 1 tri no market cap da Microsoft, que é sócia da OpenAI, e deve ter colocado pelo menos 0,8 tri no market cap da Alphabet Google. Isso é força computacional instalada. E agora que o mundo está prestes a reprecificar a força computacional instalada DEX descentralizada, o sujeito me desembarca. É um mineral mesmo. Gente, eu sei que o mercado está insano, mas vocês não ousem querer surfar retornos completamente insanos sem ter estômago para uma volatilidadezinha dessa. Agora que o índice do medo e da ganância voltou para 21, ou seja, vocês vão vender o medo extremo para depois comprar a ganância extrema, vocês vão mineralizar a operação de vocês. Lembrem-se dos axiomas de Zurique. Comprem ao som dos canhões e com cheiro de flores e com cheiro de sangue nas ruas, e vendam ao som dos violinos e com cheiro de flores nas ruas. Agora vocês vão vender com cheiro de sangue nas ruas? Ah, meus amigos, vocês não podem mineralizar desse jeito. Na capa da CryptoPoly, na seara fática, Bitcoin cai abaixo de 84 mil, enquanto traders se protegem para uma eventual queda até 70 mil. É o que eu estou falando. O Arthur Reis é um bruxo mesmo. Ele havia reportado que o mercado poderia facilmente agulhar a BTC para 70 e poucos mil depois de agulhar para estar. Agora também vamos reportar a parte boa da profecia. O Arthur Reis reportou que a BTC poderia facilmente agulhar para 70 e tantos mil, mas depois avançaria de uma forma degenerada para mais de 200 mil dólares. Então vamos lembrar também da parte boa. Segundo o Arthur Reis, é para ligar o modo Degen Mode, segundo ele botou na plataforma X. Qualquer coisa vai valer centenas de bilhões nas palavras do Reis. E o roteiro da XRP LED quer ofertar DeFis institucionais para o setor bancário, para o setor financeiro norte-americano. Gente, um aspecto que as pessoas não estão considerando na queda da taxa básica de juros é o seguinte: hoje, com os protocolos de finanças descentralizados que já existem hoje, qualquer um vira banqueiro. Eu, por exemplo, coloco as minhas BTCs embrulhadas na rede BSC ou as minhas Solanas na rede Solana. Eu alimento pools e lending e basicamente surfo taxas de juros de interesses de 10% ao ano em dólar. Basicamente, hoje, com a segurança de stablecoins emitidas por Big Techs, como é o caso da PYUSD, emitida pela PayPal, você pode surfar retornos de 10% ao ano com um risco quase zerado, porque a sua garantia são o colateral de quem pega emprestado. É BTC embrulhada na rede BSC, é a própria BNB, ou Solana, ou Avax, não importa, na Bank, não importa qual DeFi
vocês eventualmente estejam usando. O fato é que o seu colateral é garantido por um smart contract. A XRP Ledger, vendo toda essa revolução e percebendo que os grandes institucionais também vão querer participar dessa festa, está ofertando agora o ensaio do que vai ser as DeFis para grandes instituições e também para o varejão, assim que a abstração de contas estiver a um clique de um iOS. Então eu, por exemplo, não consigo imaginar a minha mãe salvando 24 palavras ou 12 palavras criando um address no MetaMask. Mas eu consigo visualizar a minha mãe entrando num Gmail ou entrando aqui no iCloud dela da Apple e automaticamente um address de Gmail, né, fulaninha@gmail.com, já gera automaticamente um address na rede ETH, na rede BSC. Então facilmente a minha mãe vai poder bloquear aqui reais embrulhados ou dólares embrulhados ou até CBDC do Banco Central Europeu, euro digital, e surfar taxas de retorno como se fosse uma banqueira de 10% ao ano em euro, em dólar. Gente, essa revolução muita gente também não está ponderando. Isso vai atrair trilhões e trilhões de dólares para as DeFis. E a conta X da PumpFan foi hackeada. A orientação é para que os usuários não ousem clicar em nenhum dos links da conta que estão lá na X da PumpFan. Gente, agora os hackers, eles basicamente estão mirando as contas de grandes corporações na plataforma X. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Rússia se move para assumir os minerais raros da Ucrânia. Na mesma linha vai os Estados Unidos. A Ucrânia vai fechar um acordo agora nas próximas horas com os Estados Unidos, cedendo até 40% das terras raras. Lembrando que essa guerra tecnológica que o mundo está vivendo, de drones, guerra maluca por semicondutores, capazes de minerar AI e BTC também, precisa de muito níquel, cobalto, lítio, tudo isso a Ucrânia tem bastante nessas terras raras. Basicamente, metade dessas terras raras já estão com a Rússia, na região de Donbass. O que o americano quer é pegar a outra metade. Para bom entendedor, meia palavra basta. Toda essa guerra, em que quase 1,5 milhão de pessoas já morreram dos dois lados, acho que só de ucraniano já morreu mais de 500 mil, talvez até próximo a 1 milhão, agora não sei o número exato. Toda essa palhaçada vai terminar com essas terras raras, com metais imprescindíveis para semicondutores dessa nova geração de AI e de mineração de criptoativos Proof of Work. Todas essas terras raras vão acabar nas mãos de americanos e russos. Ou seja, esses mais de 500 mil ucranianos mortos morreram basicamente por nada. Defenderam terras que nem vão acabar com a Ucrânia. E o ministro das Relações Exteriores russo, o Lavrov, Sergei Lavrov, diz que está a caminho da Turquia para se reunir com autoridades americanas e costurar os termos finais desse tratado de paz. Provavelmente, os russos e os americanos vão basicamente dividir as terras raras ucranianas. Infelizmente, centenas de milhares de ucranianos morreram por nada, porque nem os metais raros vão ficar com a Ucrânia. Gente, nesse cenário hecatômbico nuclear, literalmente, eu não vejo como a BTC não vá visitar a MM200 depois dessa proximidade perigosíssima. Fatalmente a gente vai dar um beijinho em 82, 81, pode até agulhar para 70 e alguma coisa, mas vocês precisam ficar de olho no diário ancorado pela banda de VWAP anual. A BTC não fica muito tempo nem acima da banda, nem abaixo da banda. Nesse retorno para a própria VWAP anual, é bom vocês ficarem com um olho no gato, outro olho no peixe, porque 99% das altcoins de alta octanagem cotadas em BTC, pode ver Link BTC subindo 3,42%, Algo BTC subindo 5%, ZEC BTC subindo 15%, Atom BTC subindo 7%. Vocês podem ter certeza que esse prenúncio de movimentação aconteceu no ciclo de 2017, 2018, aconteceu no ciclo de 2021
E tá acontecendo de novo. E os minerais estão mineralizando novamente. O que tá rolando, na verdade, é um darwinismo mercadológico. Não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.